Se você dirige no Brasil e ainda não tem uma câmera veicular no seu carro, esse vídeo ele vai te mostrar por que isso precisa mudar ainda hoje. Todos os dias, motoristas do Brasil perdem recursos de multa, processos de acidente e ações judiciais por falta de uma prova simples, a gravação do que realmente aconteceu. A câmera veicular, ela existe exatamente para resolver esse problema. Isso quer dizer que ela não impede que você cometa algumas infrações, não evita acidentes, mas documenta a verdade no momento que aconteceu. E no Brasil, onde a disputa por versões de acidentes não é uma exceção, e sim uma regra, ter essa documentação pode significar a diferença entre pagar uma multa que você não deve ou muitas vezes até mesmo perder uma ação judicial que você deveria ganhar e sair dela ileso. Meu nome é Danilo Liberato, eu sou advogado especialista em direito de trânsito e nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai escolher a câmera certa para o seu caso e como fazer a instalação dela dentro da lei, para que a sua filmagem tenha valor jurídico. E como você pode usar essa gravação como prova numa blitz, num acidente de trânsito e até mesmo num processo judicial. E no final desse vídeo tem um detalhe jurídico que a maioria dos motoristas não sabem. Antes de falar sobre qual câmera você deve escolher, eu preciso te explicar por que a câmera veicular ela tem valor jurídico no Brasil como prova. Porque sem entender isso, você não sabe o que exigir na hora de escolher um equipamento. O Brasil ele não tem uma lei específica que regulamente o uso de câmera veicular como prova. O que existe é o princípio da liberdade probatória, ou seja, você tem toda a liberdade de produzir prova a seu favor. Ou seja, desde que uma prova tenha sido obtida de modo legal, você pode utilizar no seu recurso. Gravar a via pública com uma câmera do próprio veículo é totalmente permitido. Ou seja, você está gravando um espaço público do qual você faz parte. Nesse caso, não há que se falar de invasão de privacidade. Não é interceptação ilegal, é uma documentação lícita de uma situação da qual você é testemunha direta. Na prática, a câmera veicular ela já foi por diversas vezes, inclusive a gente já utilizou aqui no escritório como prova de recursos administrativos. Inclusive, ela já foi muito utilizada em ações penais, civis, como por exemplo, para comprovar um atropelamento em via pública. Mas aqui vem um ponto jurídico que pode mudar tudo. A gravação, ela só tem esse peso jurídico quando ela tem 3 elementos obrigatórios, registrados automaticamente pelo equipamento. O primeiro é a data e hora exata. O segundo é a localização do GPS daquela imagem. E o terceiro é a integridade da gravação, ou seja, sem cortes e sem edição. Sem esses 3 elementos, o vídeo ainda pode ser útil como elemento de convicção, mas perde muito como peso de prova técnica. Por isso, a escolha do equipamento certo é fundamental. Não é só questão de qualidade da imagem, é questão de valor jurídico. Existem dezenas de equipamentos no mercado que pode variar valores de 80 até R$2.000. Vou te dizer o que realmente importa no equipamento desse e o que é supérfluo para a maioria dos motoristas. O primeiro critério obrigatório é a resolução. Esse equipamento ele precisa ter uma resolução mínima de 1080p, ou seja, 1080 pixels, e ser Full HD. Abaixo disso, você pode ter problema, porque a imagem, muitas vezes, ela não vai deixar claro, como, por exemplo, uma placa ou algum detalhe muito pequeno que ela vai fazer uma distorção. Modelos de 2K, 4K oferecem uma imagem melhor, mas também encarecem o equipamento. Para a maioria dos casos, 1080p já resolve a situação. O segundo critério e o mais importante para o valor jurídico é a câmera ter GPS. O GPS ele vai registrar automaticamente a localização aonde aquela imagem foi filmada. O GPS, inclusive, ele vai fazer uma marcação de toda a sua rota, dizer a quantos quilômetros por hora você estava, por exemplo. Isso significa que se você estiver errado, essa filmagem, inclusive, ela pode te complicar. Mas, por exemplo, se você for acusado em estar em alta velocidade e você tiver esse tipo de equipamento, você pode, com toda certeza, comprovar que você estava naquele momento, naquele local, no limite permitido da via. Se você, por exemplo, for acusado de avançar o sinal vermelho, o GPS vai mostrar exatamente o local que você estava e você terá a filmagem dizendo se você avançou ou não o sinal vermelho naquele dia e naquele local. E o terceiro critério é o sensor de impacto, também chamado como G-sensor. Isso quer dizer que quando o equipamento ele detecta uma batida ou uma freada brusca, ele bloqueia automaticamente aquela gravação, para que não seja subscrita pelo loop. O que é o loop?
é a gravação acontecer em cima de uma gravação anterior. Quarto critério, e sem dúvida, é a visão noturna. Até porque boa parte dos acidentes acontecem à noite. Isso quer dizer que, se a sua câmera não tiver visão noturna, em condições de baixa visibilidade, você não vai conseguir utilizar aquela imagem como prova. O que não é obrigatório, mas também agrega no valor, é a câmera traseira do veículo inclusa no kit. Essa câmera é importante para flagrar batidas que acontecem atrás do seu veículo, que são muito mais comuns no trânsito urbano. E também é interessante que ela tenha conexão Wi-Fi, porque você vai conseguir acessar a gravação de forma mais rápida sem ter que precisar tirar o cartão de memória e levar até um outro equipamento. Inclusive, se ela tiver acesso Wi-Fi, você consegue extrair os dados da imagem no momento que ela aconteceu. Em termos de investimento, a gente realizando uma pesquisa, com valores de 250 a 400 reais, você encontra modelos com todos esses critérios obrigatórios. Essa é a faixa de valor de um equipamento que eu recomendo para quem quer utilizar câmeras como forma de proteção jurídica. Abaixo de 150 reais, você dificilmente vai encontrar um equipamento desse com GPS. E sem GPS, o valor jurídico da gravação ele é limitado. Agora, o ponto que muita gente erra e que pode transformar a instalação da sua câmera numa infração. A resolução 432 do CONTRAN, ela proíbe a instalação de qualquer objeto posicionado na área de varredura do limpador de para-brisas. Isso significa o quê? Aonde o limpador de para-brisas passa, você não pode e você não deve instalar nenhum equipamento. Isso significa que se você instalar uma câmera de filmagem dentro da área em que o limpador de para-brisas percorre, tecnicamente está em desacordo com a legislação. E você pode levar uma multa em razão disso. A posição correta é você realizar a instalação acima ou abaixo da área de varredura do limpador do para-brisa. Os fabricantes, eles normalmente recomendam você colocar essa câmera do lado ali do motorista ou no centro do para-brisa. Segundo eles, instalando a câmera nessa posição, ela estará fora da área proibida. Isso significa que ela não vai interferir na visão do motorista e ainda faz uma captura do ângulo adequado para documentar a via à frente. Sobre os tipos de instalação, existem duas opções. A primeira opção é a instalação por ventosa ou fita. Isso significa que o cabo ele sai do equipamento até o acendedor de cigarro ou uma entrada USB no painel. Essa é a opção mais simples e você mesmo pode instalar sem a necessidade de levar o seu veículo até um profissional. A desvantagem é que aquele cabo ele vai ficar aparente bem ali na frente do painel, muitas vezes atrapalhando você acessar alguns botões do painel. Além disso, aquele cabo ele pode aquecer e de uma hora para outra a sua câmera parar de funcionar. A segunda opção é a instalação do equipamento direto na fiação elétrica do veículo. Nesse caso, a câmera ela fica sempre ligada, mesmo que o carro esteja desligado, a não ser que você coloque um outro tipo de adaptação. Mas a câmera ligada, mesmo que o carro estiver desligado, você vai ter a filmagem 24 horas por dia, inclusive quando o seu carro estiver parado, estacionado, enfim. Isso quer dizer que essa filmagem ela pode te ajudar, inclusive contra vandalismo, no momento que você não estiver perto do seu veículo. Então, se você não entende de instalação em um veículo, você vai precisar pagar um profissional para fazer a instalação dessa maneira. E o custo dessa instalação geralmente fica entre 150 e 300 reais. Claro, pode variar de uma cidade para outra. Para a maioria dos motoristas, aquela primeira instalação simples via cabo USB já resolve. Mas você tem que verificar a sua necessidade. Agora vem a parte mais importante do vídeo. Como você vai usar a gravação que você fez em uma situação real. O primeiro caso é você utilizar o recurso de multa por uma infração que não ocorreu. Se o motorista ele for acusado de cometer uma infração que não cometeu e tiver a gravação, o caminho que você vai ter que fazer é o seguinte: salvar a imagem, ou seja, a gravação que você fez, retirando do cartão de memória ou utilizando o aplicativo da câmera para proteger aquela gravação. No recurso administrativo, o vídeo ele vai ser anexado como prova documental. Isso significa que aquela gravação ela vai conseguir comprovar o minuto exato que você realizou a gravação e pelo GPS, ou seja, você vai extrair os dados do GPS, onde você vai anexar também na sua defesa. E com o GPS você vai conseguir comprovar exatamente a coordenada que você estava naquele momento. E aí você vai me perguntar, como que eu vou anexar um vídeo a um recurso? Quando você for imprimir a sua defesa, aí você vai me perguntar como que você vai anexar aquela imagem, ou seja, o vídeo, a um recurso. Você pega e envia esse arquivo para uma plataforma, como por exemplo, YouTube. Você vai copiar o link daquele vídeo e informar aquele link dentro do seu informar aquele link dentro da sua defesa. Esse tipo de prova, ele
tem alta aceitação pelos órgãos de trânsito. O que significa que a pessoa que estiver analisando a sua defesa, ela vai ter que entrar naquele link e verificar o vídeo. O segundo cenário é em um acidente de trânsito. Isso significa que se tiver o G-sensor, ou seja, o sensor de impacto, aquele vídeo ele já foi bloqueado no momento que o acidente aconteceu. Antes de qualquer outra providência, o motorista ele precisa salvar aquele arquivo fora do equipamento. Depois, registrar o boletim de ocorrência na polícia. Inclusive, existem até algumas seguradoras que já solicitam a gravação. Isso vai ficar muito mais fácil para você provar que você não estava errado. Então, essa gravação ela tanto pode ser usada em processos administrativos quanto os processos judiciais. E detalhe, você pode utilizar, inclusive, esse tipo de gravação para entrar com outros tipos de ações. Vamos supor que você está andando na rodovia ou numa via pública qualquer, dentro de uma cidade, enfim, e você passa por um buraco e esse buraco ocasiona um acidente ou provoque algum dano no seu veículo. Você pode, com um vídeo, conseguir comprovar que naquele momento você estava naquele local e ele ocasionou aquele dano no seu veículo. É muito mais fácil para você provar. Então, se você tem ainda alguma dúvida sobre qual modelo de câmera você deve escolher, deixe a sua dúvida aqui nos comentários. E uma outra coisa, não se esquece de ativar o sininho, se inscrever no canal, dar o like no vídeo, porque aqui, todo dia, a gente tem informação importante para você motorista. Então, até o próximo vídeo.